no rádio. Check-up no rádio, hoje recebendo o médico geriatra Belísio Neto. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Satisfação, mais uma vez, poder participar aqui do Panorama, sempre trazendo alguns temas relacionados à geriatria, à saúde do idoso. Doutor Belísio, o senhor sempre fala aqui no nosso programa sobre essa questão do Alzheimer, quais são as principais causas, né? Como é que a gente consegue identificar. Só que essa pandemia tem deixado, por exemplo, as pessoas idosas muito transtornadas, né? Alguns sinais, por exemplo, que surgiram nessa pandemia pode levar principalmente quando isso é diagnosticado de forma, por exemplo, precoce, a achar que eu estou com um problema de saúde que na verdade eu não estou? Excelente, Marcos. Na verdade, assim, os idosos, o que acontece é que eles devem ser acompanhados de maneira periódica, né? Então, nesse acompanhamento, a gente identifica sinais no início, né? A gente está ali apurando não só da memória, mas a gente acompanha a mobilidade, se ele está numa velocidade de marcha boa, porque isso quer dizer se ele tem risco de queda, se ele está entrando num processo de fragilidade. A gente acompanha a multimedicação, a polifarmácia, se aqueles remédios estão fazendo interação, se aqueles remédios estão certos, se estão errados, a gente já pode diminuir. A gente acompanha o estado nutricional, a gente acompanha a cognição, essa questão da memória, acompanha o humor de perto, né? A gente está no mês de Setembro Amarelo, mas quem faz acompanhamento geriátrico, eu sempre gosto de dizer, geriatria não é você ir se consultar uma vez de um simples problema, não. É você manter-se acompanhado por um profissional que vai cuidar da pessoa idosa, não é? Aquele profissional, lógico, ele tem algumas especificidades, ele tem algumas doenças que ele atua, como por exemplo a pergunta que você fez de Alzheimer, mas ele é necessariamente um médico que acompanha o idoso na sua forma integral, tanto já atuando na prevenção, como reabilitando e tratando as doenças. Então, antes da pandemia, a gente tinha aqueles pacientes que já estavam quase que entrando numa fase de Alzheimer. Ele tinha um estágio antes de déficit cognitivo leve, que é um estágio geralmente da fase pré-clínica da demência, da fase pré-clínica do Alzheimer, e que a pandemia facilitou tudo isso. Como assim? Para que a gente evite, uma das formas de proteger, de prevenir a demência, não só de Alzheimer, mas a gente sabe que 30%, 40% de demências são não Alzheimer. Então, esses pacientes, eles entraram num momento de fazer tudo aquilo que a gente não faz para evitar o Alzheimer. Eles ficaram sem contato social, eles ficaram isolados, eles ficaram num ambiente, geralmente dentro de casa, sem saber o que estava se passando, se eles não têm habilidade para estar acompanhando o jornal, geralmente passeava, saía de casa e ali ele se orientava qual dia, o que estava acontecendo, conversava com outras pessoas. Muitos deles que vinham sendo acompanhados nesses 6 meses, eles sumiram do consultório e aí entraram num quadro de demência, começaram sim a esquecer e a não conseguir fazer algumas atividades do dia a dia. E outros que já estavam, né, numa fase leve ou moderada ou avançada, eles pioraram, aceleraram muito, porque tudo aquilo de orientação que a gente fazia para manter o paciente com estimulação mental e não perder memória, não perder cognição, a pandemia veio e levantou. Para piorar, os que necessitavam de alguma intervenção, eles ficaram com medo de ir ao consultório, ao posto de saúde e aceleraram. Agora eles estão voltando, né? Eles estão voltando e a gente vendo que a maioria dos que tinham risco de adoecer de demência, eles adoeceram. A maioria dos que estavam numa fase leve ou moderada, eles progrediram, eles pioraram, apareceram os outros sintomas comportamentais. Então a pandemia ela foi desastrosa nesse aspecto da saúde cognitiva dos pacientes que têm síndrome demencial, que a gente não pode dizer que toda demência é Alzheimer. A síndrome demencial é o conjunto de sinais e sintomas que dizem que o paciente tem um déficit cognitivo, ou seja, ele não tem a capacidade de lembrar 100% ou de falar 100%, tem déficit na linguagem, de realizar
alguma capacidade executiva e ainda tem um prejuízo em alguma atividade, seja ela básica ou seja ela instrumental, geralmente instrumental. Então, as síndromes demenciais foram bastante impactadas com esse isolamento social, com essa falta de atividade mental e física dos idosos na pandemia. O distanciamento da pessoa idosa, por exemplo, do consultório, do tratamento de saúde que ele vinha fazendo, por exemplo, com o geriatra, isso com certeza traz um prejuízo, mas dá para recuperar? Dá. A questão é que, assim, tem alguns que já vinham esticando a corda, né? Já faziam 1 ano, tem alguns que faziam 2 anos, e agora que pioraram, eles entraram numa fase evolutiva da doença que talvez a gente não consiga mais voltar para o que era antes. A gente vai tentar evitar de perder o resto em tão pouco tempo. O grande objetivo é esse: frear a perda com que o paciente, se ele vai esquecer de tudo, do nome do filho, da mãe, vai esquecer a hora de ir no banheiro e fazer xixi na própria roupa, isso aí é evolução da demência. Então a gente até consegue frear. O objetivo é mais que isso aconteça, não nos 6 meses, 1 ano, isso vai acontecer muito mais para frente. Com 4, 5, 6 anos de doença que a gente tenha essas perdas. O tratamento visa controle de sintomas. O que mais incomoda o paciente que tem demência são os sintomas comportamentais. É ele quando começa a não dormir de noite, querer dormir de dia, ele começa a perambular de noite, ele se agita, fica querendo fugir de casa, ele começa a ficar agressivo, começa a chorar, começa a ficar ansioso, começa a tirar cabimento, falar coisas de ordem sexual que ele nunca falava antes. A hipersexualidade acontece em algumas demências, na demência de Alzheimer em fases mais avançadas pode acontecer. Ele desaprende a se alimentar, ele desaprende a ir no banheiro, desaprende a comer com as próprias mãos, eles entram em apatia, em mutismo, ficam sem falar até chegar nas fases finais que ele não consegue nem segurar a cabeça, fica acamado. Então, essa é a progressão da doença, esse é o problema deles voltarem. Agora, aqueles que esticaram a corda tiveram muito prejuízo. Aqueles que estavam sendo acompanhados, deram só uma retardada, tiveram prejuízo, mas não foi demais. Mas aqueles que já estavam remarcando, mesmo antes de pandemia, não, tá bem, é um dos grandes erros, que não, ele tá bem, não tá sentindo nada, a gente não só vai para o médico quando tá doente. Aliás, o paciente idoso ele tem que ir para o médico quando ele está doente, mas ele também tem que ir quando ele está bem, para a gente precaver, para a gente se prevenir, fazer uma avaliação, uma estimativa do que ele pode adoecer, porque ele está num risco de adoecimento muito maior do que o adulto jovem, mesmo ele não sentindo nada. E o que acontece, eles ficam bons e desaparece, só volta quando adoece. Não, isso em fases de adulto jovem é até aceitável, nem tanto, mas num indivíduo de 70, 80 anos, que toma 3, 4 remédios, ele não pode ficar sem ir. Eu não digo só no geriatra, não, ele não pode ficar sem ir a um serviço de saúde para ser examinado, para ser verificado pressão, feito um eletro, alguma coisa nesse sentido, com mais de 1 ano, não. Ok, tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, vamos ouvir. Bom dia, doutor. Minha mãe tem Alzheimer. Agora deu para dizer que não está conseguindo fazer cocô. Eu dou remédio, já fiz lavagem nela, ela fica me aperreando. Eu já fui pro CESP com ela, lá foi feita lavagem, foi feita uma tomografia e o doutor disse que ela não tem nada. Mas todo santo dia de tarde ela fica me azucrinando, pedindo para ir pro CESP. Tem hora que eu não sei o que fazer, não sei se isso é verdade, se isso é mentira. E aí, essa dúvida é normal? É uma dúvida do dia a dia, não só o fato de cocô. Ela aí está com sintoma de constipação. Assim, final da tarde é o horário que os pacientes que têm demência pioram, né? Ela está com um comportamento repetitivo. Isso acontece não só com vontade de evacuar, mas eles dizem que estão com uma certa dor, eles estão com a tontura, sintomas que eles tinham quando estava iniciando a demência, eles ficam a demência toda achando que está com aquela dor. E na verdade, a gente tem que investigar se realmente aquilo procede, mas algumas vezes a gente chega à conclusão que aquilo é um sintoma memorizado, assim a gente diz. Então, qual a minha orientação para essa família? Esses pacientes que têm desconforto achando que é constipação,
geralmente eles estão com dor abdominal, e não é nem a vontade de evacuar. Então, o que é que a gente faz? A gente geralmente orienta a fazer um analgésico. Ela já foi examinada, ver se não tem nada, ela não está com o intestino preso, ficar fazendo lavagem, laxante, pode até piorar ela, mas pode ser um sintoma de dor, e às vezes aliviar a dor, que é difícil de identificar num paciente idoso dor, às vezes aliviar a dor na verdade, esse sintoma que ela está tendo. Mas antes disso, tem que se otimizar o tratamento. Tem que ver, será que está na dose certa o remédio para Alzheimer, se é um, se é dois, se não precisa de mais um, porque o problema aí, se ela não tiver com nada clínico, não for um divertículo, não for uma verminose, não for uma diarreia, uma intolerância alimentar, lactose, frutose, alguma dessas intolerâncias, afastou causas clínicas, provavelmente é da demência. Ajusta-se o tratamento da demência e depois pesquisa-se dor. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, né? Doutor, o meu, certamente, não identifica aqui se é um parente, enfim, o meu veio com uma irritação muito grande, né? A gente vê como se fosse sem paciência. Isso é começo de uma ansiedade? E aí? Irritabilidade é um sintoma bem comum no paciente que tem ansiedade. A ansiedade é aquela facilidade extrema de se preocupar, aquela preocupação antecipatória, aquele medo inexistente de coisas acontecerem, preocupação excessiva, né? A ansiedade cursa muito com pensamento acelerado, com estado de hiperalerta. A ansiedade cursa com insônia, a ansiedade cursa também com irritabilidade. A pessoa fica tão inquieta, ansioso, com medo de alguma coisa, preocupado, que ela cursa com irritabilidade. Então, sim, é um sintoma de irritabilidade. Agora, é muito mais comum irritabilidade no paciente idoso quando ele tem depressão. A depressão no idoso, ela cursa também com tristeza, com angústia, mas ela cursa muito mais com sintomas físicos, com isolamento, ele para de se comunicar, para de fazer as coisas, não quer mais fazer o que ele fazia antes, e ele fica muito irritado, impaciente. Já é natural do envelhecimento ele diminuir um pouco esse humor, mas a depressão ela cursa muito com irritabilidade. E tem um tipo de depressão específico chamado distimia, que é uma irritabilidade crônica como sintoma principal por mais de 2 anos. Aquela pessoa que é irritada com tudo, se ela assim está mais de 2 anos irritada com tudo, ela pode ter um tipo de depressão que a gente chama de distimia. É muito comum nos idosos. No caso é o pai da nossa ouvinte. Ela até disse: não diga meu nome porque ele está ouvindo, vai ficar mais brabo ainda, não aceita tomar remédio. É difícil, né? Não, mas aí a gente tem como manobrar. Difícil é levar para consulta. Levando lá a gente dá um jeito. O primeiro passo é convencê-lo a ir para o geriatra. Certeza. Okay. Não geriatra, mas assim, uma especialidade que possa, um médico, eu digo que examinando bem, esse perfil ele não quer nem ver médico, geralmente. Doutor Belizo, o mais difícil para a família, por exemplo, eu tenho alguns amigos que têm familiares com Alzheimer, e eles ficam naquela ansiedade de chegar o dia, por exemplo, do familiar, esquecer o nome daquele parceiro, do filho, da filha, do irmão, enfim. Isso, a família tem que estar preparada para esse momento também? Olha, Marcos, é um dos momentos mais difíceis quando o pai esquece ou a mãe, ou o avô, a avó esquece o nome. É normal, aqui e acolá ele tem 20 filhos, 30 netos, ele trocar ali uma vez ou outra é natural isso. Mas quando começa a trocar ali de frente para você e a gente percebe que está no universo, a família fica acabada. A gente é muito comum nas consultas que a gente está investigando déficits de memória, a gente está investigando esquecimento, a gente fazer testes da memória, né? E quando a família que acha que o pai não tem ou a mãe não tem aquele esquecimento que ele acha que é demência, quando a gente faz os testes, que ele começa a esquecer coisas simples que ele sempre lembrava antes, como um simples cálculo, como o dia da semana, coisas simples, não consegue desenhar um relógio, não consegue dizer um número de animais. São testes que a gente faz na memória, são testes estruturados que a gente faz. E aí é comum a gente se deparar com o choro do filho, o choro do neto que está ali acompanhando, que ele agora sim caiu a ficha que o pai tá esquecendo, e daqui uns dias ele pode, se não tratado, esquecer
que é uma evolução da demência, ele começa, assim, é muito mais em fases moderada, avançada, que ele realmente esquece o nome da família. A família entra num processo de luto, eu diria. Porque para a família, isso é como se aquela pessoa morresse fisicamente, como símbolo. Então ela tem aquela presença, ele tem aquela presença, mas é aquela presença, sempre digo, ele está morto, assim, talvez na memória, mas ele é uma pessoa viva e a família não deve, tem que entender esse luto. E eles passam, eles absorvem, depois começam a entender e voltam ao normal. Mas se você me perguntou, que esse fato de esquecer o nome dos familiares é extremamente atormentador, triste para a família. Mas às vezes é onde cai a ficha e realmente, porque a família tem a ideia de negação. Ninguém quer que o pai esteja demenciando. Então, inconscientemente, ela fica negando para ela mesma, não, meu pai está esquecendo, mas é da idade, aquela história que é da idade. E não leva para fazer uma avaliação. Não, é da idade, não é esquecimento, não é Alzheimer, e isso às vezes atrasa 1 ano, 2, que é onde a gente mais tem êxito, é no começo, né? Como câncer. O êxito no câncer é quando a gente trata no começo. E as famílias, com inconsciente, não é por maldade não, mas na ideia de que o pai, ele negando que o pai tem aquilo para ele mesmo, entendeu, Marcos? Isso atrasa um pouco, isso às vezes tem que ter uma observação de alguém de fora. Rapaz, seu pai tá passando troco errado, seu pai tá indo na rua, tá esquecendo, a gente pergunta coisa, ele repete várias vezes. Essa semana eu encontrei ele perdido, e às vezes é aí que a família se toca e leva. Então, prestar bem atenção. Esse mês é o mês do Setembro Lilás também, não é só do amarelo, não. É o setembro em alusão isso aí é uma marca mundial, né? O Setembro Lilás em alusão à demência de Alzheimer, mas a gente aproveita e faz uma ampliação para as outras demências também. Bom dia. Meu pai teve Alzheimer diagnosticado e antes de começar o tratamento alopático, fiz um tratamento com óleo de coco e ômega 3 e reverteu. Qual é a sua opinião, doutor Belísio? Não era Alzheimer. Se for, isso não é um tratamento para Alzheimer? Não era Alzheimer. Não existe esse remédio para Alzheimer. Tem mais pergunta aqui, doutor Belísio. Minha mãe já faz acompanhamento com cardiologista há muito tempo. Indo ao geriatra, interfere nesse acompanhamento? Não. Olhe, cada especialidade, a geriatria, ela trabalha, se tem uma área da medicina que trabalha de forma interdisciplinar, a gente tem pacientes que estão na cardiologia, na nefrologia, na reumatologia, a gente tem essa interface. O geriatra, ele meio que, assim, ele meio que gerencia, é o médico, vamos dizer, da confiança do paciente. Mas eu tenho muitos e muitos pacientes que têm acompanhamentos, cada um na sua área, a gente conversa entre essas áreas. Às vezes tem uma coisa que eu achei que foi nova, até, antecipe a consulta, às vezes. O que acontece, às vezes, são os próprios pacientes ficarem talvez intimidados não, mas eles ficam assim com receio de dizer que também está sendo acompanhado, mas não, a gente, pelo contrário, a gente tem, agrega valor, a gente tem muito paciente que é de outras áreas, a gente medica assim, algumas doenças que realmente, antes do paciente ter essa interface, às vezes não necessita ir naquele momento, mas um paciente já tem um acompanhamento cardiológico, já tem um acompanhamento reumatológico, a gente não vai dizer, olha, não vai mais, não existe isso não, pelo contrário. A gente até estimula a que eles mantenham. Às vezes o paciente abandona a gente e fica com o outro, mas isso não é dicotômico assim não. Às vezes abandona o outro, fica com a gente. Isso não é dicotômico não. O que acontece, na maioria das vezes, é uma intercomunicação entre as ciências, não só com as ciências médicas, mas a geriatria se comunica muito com a nutrição, com a fisioterapia, com a psicologia, com a terapia ocupacional, com a fono. A gente é muito multidisciplinar, porque o idoso ele não é uma doença, ele não é um órgão, ele não é apenas uma perna, uma cabeça, um coração, um cérebro, não, ele é uma pessoa que tem uma vulnerabilidade, uma diminuição da reserva em todas essas áreas. Por isso que a geriatria ela meio que dá uma vista global. Doutor Belísio, meu sogro tem 89 anos e tem saúde para dar e vender. Eu tenho mais esquecimento do que ele, né? Então, nesse caso, quem tem que se procurar se preocupar é a pessoa, né? Você vê como o esquecimento não é uma doença de velhice. Tem muitos idosos que eles têm um preconceito com eles mesmos. Tudo é da velhice. Não.
Não é, tá aí um exemplo de 89 anos e não tem esquecimento. Esquecimento, por incrível que pareça, Marcos, é muito mais comum no adulto jovem, isso estatisticamente. O que acontece é que no idoso, o esquecimento, ele leva a uma preocupação. Será que não está com Alzheimer, que é uma doença crônico-degenerativa, às vezes irreversível, que tem muitos complicadores, muitos problemas, não só para a família, mas para o próprio paciente. Agora, nessa idade, o esquecimento preocupa muito. Mas o adulto jovem, ele tem mais esquecimento, porque ele tem mais ansiedade, tem mais dificuldade de foco, principalmente com os novos hábitos aí de vida. Minha mãe sofreu uma isquemia cerebral, apresenta um quadro de esquecimento, mas é muito ativa. Existe alguma ligação de isquemia com Alzheimer? Quem pergunta é a Liz, no bairro Paraíba. Muito demais. Não é que... Não, assim, isquemia e Alzheimer, assim, só os sintomas são parecidos. 50% a 60% das demências, elas são Alzheimer, Marcos. O resto, a segunda causa de demência é uma demência que a gente chama vascular, que é a demência exatamente causada, é uma espécie de Alzheimer, causada por isquemia. Paciente que tem AVC e evolui com sintomas parecidos a Alzheimer. A causa daquele esquecimento, daquela perda de memória, é da isquemia cerebral, é do AVC. Então, a segunda causa de demência é a demência vascular. A gente já teve de fazer programas aqui sobre demência vascular, que é aquela que aparece depois de um AVC, depois de uma isquemia. Não é aquela que vem, ela tem um caráter de aparecer subitamente, certo? Tem uma outra causa de demência, que é a demência mista, que é uma mistura de Alzheimer com demência vascular. Tem um pouquinho de Alzheimer, aquele paciente tem já um pouquinho de Alzheimer, tem uma fisiopatologia de Alzheimer, e ele fez um evento agudo, ele fez um evento de isquemia, de AVC, alguma coisa assim. Então ele tem uma demência mista. E o terceiro tipo de demência seria, o quarto tipo seria a demência por corpúsculo de Levy, e aí segue o barco, demência frontotemporal, demência por doença de Parkinson, demências reversíveis, né? Então, a isquemia, o AVC, ele tem um complicador que é fazer demência também. Não é uma demência de Alzheimer, os sintomas são parecidos, são iguais, esquecimento, perda de habilidade para fazer alguma coisa, perda de independência. Então, a demência é também demência, mas é uma demência por outra causa. No caso, pela isquemia, pelo AVC, pelo ataque isquêmico transitório. Um paciente que tem, eu sempre digo, saúde, você cuidando do seu coração, você cuidando da sua saúde, você cuida também do cérebro. Tá vendo como o cérebro, quando ou não tem infarto, tem AVC, quando tem AVC, pode ter demência. Marcos, bom dia, doutor Belísio. Queria perguntar ao senhor, porque eu tomo remédio para depressão. Aí estou tendo esquecimento aqui e acolá. Estou tendo esquecimento, eu tenho 50 anos, né? Pode ser por causa do remédio ou é começo de Alzheimer? Assim, tem duas coisas que dá esquecimento. Nesse caso dela aí, a depressão dá esquecimento e alguns remédios para depressão, eles podem dar esquecimento. Geralmente é muito mais pela depressão. Quem tem depressão tem um déficit na atenção, tem um déficit na concentração. O paciente depressivo e ansioso, ele não se concentra bem, ele não tem uma atenção sustentada. E são pilares para... Eles não se concentram bem nem têm atenção. São pilares para você lembrar. Você só lembra bem se você estiver atento e concentrado. Quer ver? Você venha preocupado para aqui, para a rádio, ver se você se lembra do que foi que você fez hoje ou do que vai fazer. Você está preocupado com outra coisa e não lembra. Então ela pode ser da depressão. Mas tem alguns medicamentos, principalmente medicamentos mais antigos, uns antidepressivos da classe dos tricíclicos, amitriptilina, nortriptilina, eles dão muito esquecimento. Alguns medicamentos que são, assim, eles ajudam no tratamento, não são específicos para depressão, mas às vezes eles controlam alguns sintomas iniciais, como os benzodiazepínicos, aqueles remédios de receita azul, eles podem dar esquecimento. Mas essas novas classes de medicamentos, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, citalopram, sertralina, escitalopram, os duais, como venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina, esses não causam esquecimento, não. Eles não têm como... Pelo contrário, eles tratam a depressão e a depressão não tem esquecimento. Então, antidepressivos, assim, de algumas classes pode sim causar esquecimento, mas a grande maioria desses mais novos não causa não. Acho que o esquecimento está mais relacionado à depressão do que mesmo ao remédio. Tem mais pergunta? Doutor, bom dia. Tenho 30 anos.
E sempre estou com esquecimento. Às vezes faço algo, tipo, quando vou sair, desligo o fogão. No máximo 5 minutos fico na dúvida. Se eu sair logo, com 5 minutos eu fico na dúvida. Se desliguei o fogão ou não. Vou para a rua fazer compra. Se não notar as coisas que tenho que comprar, eu volto sem nada. Pois não lembro de nada do que estava faltando. Estou muito esquecida. E só tenho 30 anos. Isso é normal? E aí, doutor? Não, não é normal, mas também é resolvível. 30 anos não existe Alzheimer com 30 anos. Você pode ter até um fator de risco, se você não tratar, virar Alzheimer. Problema, como eu volto a dizer, na atenção, na concentração. Ela, por algum motivo, não sei se por transtorno de ansiedade, por algum estresse, por alguma coisa que está atrapalhando ela se concentrar, atrapalhando ela ter atenção. Ela tá tendo déficit na atenção e na concentração, provavelmente. Vai ligar o fogão pensando em outra coisa, em algum problema, em alguma coisa, e ela esquece de desligar o fogão, porque na verdade é como aquela pessoa que come pensando em outras coisas, almoça ali ligeiro, a comida ela nem se lembra do que comeu, né? Então ela não se concentra, ela não vai lembrar. Aquilo que você não presta atenção, você não lembra. Nossa memória ela é muito seletiva, ela só guarda o que o cérebro entende que tem assim, valor, que ela realmente acha que tem necessidade. Se você não dá atenção, ela não vai lembrar bem. A concentração do mesmo jeito, vai na rua. Se ela não prestar atenção, se concentrar no que está faltando, geralmente ela precisa. Então aí o que é que faz? É tentar ver o que é que está. Será que é um transtorno de ansiedade que ela está tendo e não está conseguindo se concentrar? A mente fica saltitando e ela não consegue ter atenção. Será que é alguma outra coisa que está acontecendo? Olha, nesses casos, antes de procurar a atenção médica, procure fazer uma reflexão. Será que eu estou dormindo bem? Será que eu estou me preocupando com coisa acima do que eu deveria? Será que eu estou fazendo as coisas pensando já na frente? Não estou me concentrando no agora. O ansioso, ele se concentra no depois. Ele está aqui dando uma entrevista, mas ele já está pensando no que vai fazer daqui a pouco. Ele está às vezes conversando com você, mas no mundo da lua, pensando, está fazendo uma coisa aqui, mas pensando em outra coisa. Ele não vai lembrar do que ele está fazendo. Então, será que eu não estou desconcentrado em tudo aquilo que eu faço? Será que eu estou realmente tranquila? Faça o ideal. Faça uma atividade física. A atividade física melhora muito esse estado de normalidade neuroquímica mental. Você tem uma sensação de mais tranquilidade, você consegue se concentrar em uma coisa de cada vez. Procure dormir melhor, procure evitar problemas sem necessidade. Se é aquela pessoa que busca problema na família todinho, procure tratar. Se você acha que tem ansiedade, você acha que tem depressão, mas comece fazendo uma atividade física, fazendo uma atividade de relaxamento, de meditação, oração, procure uma alimentação saudável. Tudo isso atrapalha a nossa saúde mental, consequentemente atrapalha a gente ficar atento, concentrado e lembrado. Um forte abraço aqui para o nosso amigo Geraldo Ferreira, aí no bairro São João, na cidade de Jardim do Seridó. Por falar em esquecimento, deixa eu lembrar aqui para o Geraldo que o Botafogo está na zona de rebaixamento e nas últimas 5 partidas perdeu 2 e empatou 3. Que ele hoje cedo ficou tirando onda com o Flamengo. O Flamengo entrou com um time... Eu acho que o Geraldo está esquecido. Não, ele está esquecido. Geraldo Ferreira, não é você não, Geraldo. Geraldinho já se tocou aqui, né? Porque o atual campeão brasileiro, quem é? Flamengo. Da Libertadores. Flamengo. Quem é o único time que ganhou todos os títulos esse ano? Flamengo. Sendo ninguém ganha mais nada. Então, assim, esquecimento faz parte da torcida dos antes. O Flamengo jogou com o time C, e eles comemoraram a derrota pro Ceará. Agora, a gente tem 4 jogos aí, né? 3 da Libertadores e um contra um time no camarada que tá aqui à minha direita. Contra o Palmeiras, o Verdão, que vem com tudo aí. Então o Flamengo tinha que treinar o time reserva e poupar os titulares. O treino de ontem já foi com os titulares. Pois é, e eu acho que assim, a gente também às vezes tem que dar a chance dos outros ganharem, por exemplo. Fica sem graça. Você vê que o grupo da gente lá, que a gente tem de futebol, só é animado quando o Flamengo deixa empatar. Manda um abraço aí para Edson, que disse que hoje era imperdível ouvir o programa. Sabe o que eu ia dizer? Edson, um abraço, Edson. Depois da derrota do Ceará. Abdias já apareceu ou não? Rapaz, ele apareceu, mas aí eu fiz uns comentários, ele ficou triste e o Botafogo terminou perdendo pro Vasco e ele se calou de vez. Um abraço do Belísio. Abração, Marcos, e até a próxima, se Deus quiser. 8h.